E é para manter o otimismo de que as coisas possam melhorar que a gente denuncia. Uma jovem apontou uma arma de fogo para a cabeça de uma aluna em frente a uma escola pública. Maicon Leão, você é o mensageiro dos absurdos aqui no jornal, viu? O que é que está acontecendo com os nossos alunos em Malta? Esse não foi o único absurdo. Isso aconteceu durante uma confusão e a gente estava indo para lá para trazer esse caso justamente para quem está assistindo o SBT Brasília, quando surgiu uma outra ocorrência. A gente vai falar também de uma adolescente de 14 anos que foi esfaqueada nesse CF do Bosque aqui. A gente traz daqui a pouquinho todos os detalhes sobre essas ocorrências. Em uma semana, esse já é o terceiro caso envolvendo aluno com arma de fogo ou arma branca nas escolas do DF. É isso, 2 casos com faca e 1 caso com arma de fogo. Já pensou? Influenciador digital Klebin, segundo a polícia, usava laranjas para lavar dinheiro. Vitória Mello. O valor das rifas era depositado na conta de terceiros para não chamar a atenção da polícia. Para ter ideia, uma mulher com renda fixa de R$ 1.200 chegou a transferir 600 mil para empresas de Klebin, Felipe. Já vamos falar sobre esse assunto. Médico esculhamba a enfermeira dentro de hospital público por causa de um carregador de celular. E num outro caso de humilhação da enfermagem, paciente ameaça a enfermeira porque ela se recusou a dar uma receita. André Anelli. Pois é, Malta, a agressão aconteceu na Unidade Básica de Saúde número 5, em Taguatinga, na tarde desta terça-feira. A esposa do paciente que estava internado agrediu a enfermeira com pelo menos 2 tapas no rosto. Isso porque a profissional se recusou a receitar um medicamento conhecido pelo nome comercial de Rivotril. A enfermeira está em estado de choque até agora. Daqui a pouco os detalhes. Obrigado, André. Você vai ver também o incêndio num supermercado de Santa Maria que assustou os moradores lá na região. Esse incêndio começou num depósito, a fumaça tomou conta de boa parte do local e chamou a atenção de quem passava por ali. E mais, o síndico que levou um nocaute do morador do prédio teve alta, passa bem, mas agora quer justiça. Além do procedimento criminal, o personal trainer também deve responder por processo civil e vai ter de pagar, provavelmente, como entender a justiça, por danos morais e materiais. Eita, função difícil essa de ser síndico, né, gente? Como eles têm que conciliar vontades divergentes e tantos problemas ao mesmo tempo, é raro achar um síndico, uma síndica de quem todo mundo gosta. Elas decidiram assumir a função de resolver, conciliar e mediar problemas entre pessoas que dividem espaços comuns em prédios residenciais. Mas, além de síndicas, elas também são moradoras. E aí fica difícil escapar da convivência e dos problemas. O nosso jornal já começou, seja muito bem-vindo, nós já estamos no ar. Então tá bom, nem vinheta tem pra gente começar direto. Um incêndio atingiu um supermercado em Santa Maria na terça-feira. Os bombeiros disseram que o fogo começou no depósito, onde havia material inflamável e depois se alastrou. Hoje pela manhã, muita fumaça ainda saía do supermercado que fica na QR 209 em Santa Maria. Com as chamas, parte da estrutura do teto cedeu. Uma pá mecânica foi usada para tirar o material queimado. O prejuízo total ainda não foi calculado, mas não deu para salvar praticamente nada. Esse vídeo foi gravado no momento em que os funcionários já estão do lado de fora, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros. O incêndio se concentrou nessa parte aqui do lado, onde funciona o depósito. Tudo começou por volta das 4 horas da tarde, mas por conta da quantidade de materiais altamente combustíveis, o fogo só foi controlado por volta das 11 horas da noite. Mas o trabalho de rescaldo se estendeu durante toda a madrugada. Parte da estrutura, que é de metal, precisou ser desmontada para facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 36 militares trabalharam na ocorrência. Foi necessário o apoio de 8 viaturas. Ninguém do supermercado quis gravar entrevista. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Um técnico de enfermagem da unidade de pronto atendimento de Planaltina teria sido ameaçado de perder o emprego por um médico lá do local. Esse trabalhador descansava numa sala de repouso quando foi abordado pelo médico, que é clínico geral, e que arranjou uma briga com o colega por causa de um carregador de celular.
Um vídeo mostra parte dessa confusão. Vamos ver. Meu irmão, eu perco meu emprego. Não faça isso mais não, tá? Não faça mais isso, tá? Não faça. Não faça. Olha pra mim. Não faça mais isso. Tá bom? Tá beleza? Tá beleza? Eu juro por Deus que eu perco meu emprego. Meu irmão, eu juro por Deus que eu perco meu emprego. Tá? Eu perco. Eu juro por Deus. Meu irmão, cara, nem tirar plantão com você, meu irmão. Vou avisar o pessoal, tá bom? Não faça mais isso. Por favor, respeita as pessoas, tá beleza? Em nota, o IGESDF, que é responsável pela gestão da unidade onde isso aconteceu, confirmou o caso e disse que o médico vai ser advertido. A verdade é que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, com os ânimos exaltados em todas as esferas da sociedade, né? Na educação, na saúde pública também. Além desse caso que a gente acabou de mostrar, tem um outro registro de profissional de saúde sendo agredido durante o trabalho, mas dessa vez o agressor foi um paciente. Escuta essa história. Um homem chegou pedindo para que a enfermeira receitasse a ele um medicamento ansiolítico controlado, né, tarja preta, para uso psiquiátrico. A enfermeira se recusou, porque ela disse, olha, o senhor tem que se consultar com um médico antes. Aí, revoltado, esse homem ameaçou a enfermeira. Falou assim, se você não me der essa receita, eu vou te bater. Ela falou, você vai ter coragem de bater numa mulher? Eu não, mas eu vou chamar minha mulher para te dar um couro. Pois chamou a esposa dele, que deu um murro nessa profissional. O André Anelli tem os detalhes do caso. Ô André, boa tarde para você. Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Um triste registro contra profissionais de saúde que estão sobrecarregados nesse momento de pandemia que a gente ainda enfrenta contra a Covid-19. Esse registro que você citou aconteceu na Unidade Básica de Saúde número 5, em Taguatinga, nessa terça-feira, por volta das 14 horas. O que aconteceu? O paciente, que está internado nessa unidade de saúde, acabou chamando uma enfermeira e pedindo para que ela aplicasse nele o medicamento que é comercialmente conhecido como Rivotril. Só que a enfermeira alegou que ela não poderia fazer essa aplicação sem antes passar por uma avaliação e receita por parte do médico. O paciente então ficou revoltado, fez ameaças à enfermeira e disse que poderia agredi-la. A enfermeira, como você descreveu, Malta, acabou dizendo que ela não poderia ser agredida, primeiro por conta da questão profissional, a questão ética. O correto a se fazer é respeitar o profissional, ainda mais ali no ambiente de saúde, e ela alegou também que era mulher e que então ele não teria a covardia de agredi-la. Só que aí foi o que aconteceu. Ele chamou a esposa dele, que então deu pelo menos 2 tapas na enfermeira, a Maria do Livramento. Ela acabou ficando desacordada ali na unidade de saúde e todas essas agressões foram presenciadas pelos demais profissionais ali da Unidade Básica de Saúde. Um triste registro e que inclusive deixou essa profissional traumatizada até agora. Para repercutir esse assunto, a gente está aqui com a Úrsula Batista, ela que é diretora administrativa do Sindicato dos Enfermeiros do DF. Úrsula, primeiramente, boa tarde, obrigado pela disponibilidade em atender a gente aqui. Conta pra gente, então, os detalhes primeiro dessa agressão. Foram 2 tapas, a enfermeira acabou ficando desacordada ali logo depois dessa ocorrência, foi isso? Então, André, o que acontece? Eu conversei com a Maria há pouco, por algumas horas, e ela me contou que ela estava realizando o atendimento na sala no consultório, né, onde ela faz o atendimento, e esse paciente é um paciente que faz uso de clonazepam, né, uma medicação de uso controlável, onde somente o profissional médico é que é o responsável pela prescrição dessa medicação, assim como o acompanhamento desse tipo de paciente. Então ela justificou dizendo, eu não posso trocar a sua receita, pois eu sou enfermeira e você precisa marcar uma consulta com o médico que te acompanha na sua equipe de saúde da família, para que ele possa trocar a sua receita e que você possa pegar o seu medicamento. Nesse momento, então, ela diz que ele fica revoltado, dá 2 batidas na mesa, né?
e já começa a agredi-la verbalmente e ela o orienta sobre o procedimento que ele deve tomar. Ele se revolta e chama a esposa, que aí ela já adentra dentro da sala, já realizando a agressão no rosto da Maria. E aí todos os pacientes que estavam ali na frente do consultório, assim como os colegas da unidade de saúde, viram o acontecido. A polícia demorou a chegar, André. E o que a Maria me contou que o que mais incomodou foi a forma com que os policiais trataram ela, como se ela tivesse sido agressora. Ela foi agredida, ela é mulher, nós profissionais da enfermagem somos, em nossa maioria, somos profissionais mulheres e as agressões acontecem muito rotineiramente nas unidades de saúde de todo o Brasil e agora com a pandemia, devido a uma série de problemas que eu não vou colocar aqui, nós estamos sofrendo agressões físicas. Então, André, essa é a 6ª agressão física a mulheres da enfermagem que acontece nesses últimos 6 meses nas unidades de saúde do Distrito Federal. É a 2ª vez que eu estou aqui no SBT falando sobre o assunto. Eu estou muito triste, né? A nossa categoria da enfermagem brasileira está revoltada porque nós precisamos que os responsáveis, os gestores, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, que faça alguma coisa para coibir esse tipo de violência. A violência não é justificativa. Né? A falta de profissional médico, o sucateamento do SUS, a falta de profissionais de recursos humanos dentro da Secretaria de Saúde não justifica um paciente agredir uma profissional de saúde que chegou na sua unidade de trabalho para trabalhar às 7 da manhã e que está seguindo os protocolos da Secretaria de Saúde, trabalhando. Ela está fazendo atendimento e esse paciente não deixou de ser atendido, ele não deixou de ser ouvido. Então não tem justificativa. E uma coisa muito importante que a gente acabou descobrindo é que esse casal de pacientes, esse senhor e essa senhora, eles são conhecidos na região de Taguatinga por agressões a outras unidades de saúde, por sempre arrumarem confusão por conta de troca de receita de psicotrópico. Então são pessoas conhecidas pelos profissionais de saúde da área. Isso é o que mais indigna. E eles vão continuar e eles não vão responder, né? O que vai acontecer? Agora eu estou com uma colega enfermeira, eu sou uma enfermeira há 22 anos, sou há 20 anos enfermeira da Secretaria de Saúde, hoje estou como diretora do Sindicato dos Enfermeiros e eu acho que é um basta. Nós estivemos no Dia Internacional da Mulher aqui no Distrito Federal, na Passeata da Mulher, onde a gente exatamente estava pedindo a luta, basta na violência contra as mulheres da enfermagem. Porque isso é uma coisa que sempre aconteceu e que agora está deixando de ser agressão verbal para ser agressão física. A gente está muito preocupado com isso. Úrsula, você destacou que essa foi a 6ª agressão a mulheres enfermeiras no Distrito Federal só esse ano. E você destacou bem, mulheres enfermeiras, né? Porque vocês não têm visto registros semelhantes em relação a profissionais homens da categoria, né? O que acontece? Então, o que acontece? O que a gente tem observado é que a gente tem um machismo, a gente tem uma covardia, onde é muito mais fácil a gente gritar e agredir uma mulher do que um homem. Então isso é um reflexo dessa sociedade que a gente vive hoje. E a nossa profissão, ela é uma profissão que há muitos anos sofre esse tipo de violência, né? E isso é muito importante que a gente destaque. Então, a gente teve agressão não só de usuários, tivemos uma agressão, só para te fazer um histórico, foi a uma profissional enfermeira na UPA do Núcleo Bandeirante, uma técnica de enfermagem mulher na Unidade Básica de Saúde do Vicente Pires, teve uma médica no entorno que foi agredida, tivemos uma enfermeira na estrutural, tivemos uma enfermeira que foi agredida por um colega médico no Hospital Regional do Gama, né? E tivemos agora a Maria na Unidade Básica de Saúde número 5 de Taguatinga. Então, assim, num um curto espaço de tempo, de menos de 6 meses, isso continua acontecendo. E a pergunta que eu deixo é: a gente agora vai sair de casa para trabalhar com medo de tomar um tiro, de não voltar para casa? Nós somos mulheres, temos muitas mulheres da enfermagem, têm mais de um emprego, são mães de família,
normalmente são mulheres que são as responsáveis pelo sustento da casa e hoje eu estou aqui pensando, a Maria vai conseguir voltar a trabalhar? Como é que vai ficar? Quem é que vai fazer esse acolhimento? Ela vai dar conta de voltar a trabalhar? A sociedade vai perder mais um profissional que vai ficar ali com déficit de recursos humanos por conta desse tipo de violência. Então, isso é inadmissível. Vocês já relataram esses casos de agressões, principalmente a profissionais mulheres, à Secretaria de Saúde do Distrito Federal? E se sim, qual foi a resposta das autoridades? Então, o Sindicato dos Enfermeiros esteve no primeiro momento na Secretaria da Mulher, porque a gente sabe que tem feito um trabalho muito bom em relação à violência. E a Secretaria da Mulher conseguiu que a gente tivesse um contato com o secretário de Saúde, né, o general. Ele nos recebeu como sindicato, assim como a Secretaria da Mulher, e a gente está em processo de realizar uma campanha, um trabalho intersetorial entre as secretarias e os sindicatos, exatamente para a gente fazer um trabalho de prevenção, de orientação, de educação em saúde, sobre esse assunto, para que a gente coloque em discussão e que a gente reprima e que isso não aconteça. Então, nós estamos exatamente, André, tentando buscar, não só da sociedade civil, mas do governo, apoio para que a gente faça esse trabalho, para exatamente mostrar para o usuário do sistema de saúde qual que é o papel de cada profissional de saúde, quando você deve procurar uma unidade básica de saúde, quando você deve procurar um hospital, quando você deve procurar uma UPA, porque são locais diferentes, os pacientes eles são classificados diferentemente, a gente tem atendimentos que são de urgência, outros que não são, e a gente precisa educar também esses usuários para entender como é que funciona. Então a gente também precisa ensinar a população aonde é que ela deve procurar para que ela consiga ser atendida e não fique perambulando também por vários locais, não é isso? Tá certo, Úrsula Batista, diretora administrativa do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, com mais um relato, o 6º esse ano, de agressão a profissionais mulheres da área da saúde. Malta. Obrigado, André. A Úrsula, nossa solidariedade, especialmente a Maria, que tomou esse tapão na cara de um paciente que queria uma receita de Rivotril e não teve. Quem receita isso é médico. E outra coisa que eu não sei, mas eu acho que os deputados distritais poderiam se movimentar para criar uma regra, uma legislação que ia ser debatida nos tribunais depois, que impedisse gente como essa aí, desses pacientes, de se aproximarem de uma nova unidade pública de saúde. Ah, não, mas não vai acontecer nada porque na Constituição está lá que saúde é um direito de todos, mas não ser agredido também é um direito de todos. Se você não tem condições de abordar um profissional de saúde, e ali a gente não está falando de uma única vez que a pessoa perdeu a cabeça, é um casal que tem feito recorrentes atentados contra profissionais de saúde daquela região, eles tinham que ser proibidos de se aproximar de um hospital público e de uma unidade pública de saúde, porque coitada da profissional, chegou lá 7 horas para fazer o trabalho, aí vem um paciente e pede para ela algo que ela não pode fazer segundo a regra e toma um tapa na cara porque está agindo de maneira correta, por mim, na minha opinião, tinha que falar assim, amigo, aqui no Brasil funciona assim, saúde pública é para todo mundo, mas tem que ter respeito com o outro, senão não pode. Então você pode ir lá para o hospital particular, assinar o seu boleto e pagar a conta do seu tratamento, porque em hospital público você não chega mais perto. Ah, é brincadeira, né, gente? Vamos falar dos desdobramentos agora da Operação Huracan, aquela investigação que está apurando um esquema de lavagem de dinheiro, esquema milionário, que usava rifas ilegais na internet, envolvendo o youtuber Kleber Moraes, o Klebin, de 27 anos de idade. Ontem, ele e outros 3 suspeitos foram detidos temporariamente e foram levados para prestar depoimento ao delegado, mas ficaram calados, usando o direito de se manifestar só em juízo. Também, na terça-feira, mais 2 carros de luxo foram sequestrados pelos agentes da Polícia Civil, entre eles uma BMW e um outro carro que foi localizado, mas que aguarda decisão judicial para ser apreendido. A repórter Vitória Mello está no DPE, no Departamento de Polícia Especializada, e fala com a gente agora. Ô Vicky, que informações você tem pra gente? Boa tarde.
Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, os 2 novos carros foram localizados em uma oficina de suspensão especial, mas não vieram aqui para o pátio do Departamento de Polícia Especializada porque estavam desmontados. Mas aqui nesse pátio tem outros veículos apreendidos nessa operação. Inclusive, esse Passat seria rifado esta semana. E logo ali do lado, Magno Serra vai mostrar para vocês, tem um Nissan esportivo usado para manobras de drift. Ao todo, a polícia apreendeu 20 veículos avaliados em 8 milhões de reais. Na última segunda-feira, Kleber Rodrigues foi alvo de uma operação que investiga um esquema criminoso envolvendo rifas clandestinas e lavagem de dinheiro, que teria rendido 20 milhões de reais em 2 anos. As investigações apontam que Klebin e outros 3 sócios criaram uma rede de laranjas para não chamar a atenção da polícia. Para ter ideia, Felipe, uma mulher com renda fixa de R$1.000 chegou a transferir para empresas de Klebin cerca de R$600 mil. Teve também um mecânico com renda fixa de R$5 mil que chegou a movimentar R$3 milhões de reais em 6 meses. Então agora a investigação apura crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da contravenção penal de exploração de jogos de azar, Felipe. Ô, Vic, o rapper Hungria, que é amigo pessoal do influenciador Klebin, postou um vídeo nas redes sociais ontem defendendo o amigo, que também é uma das personalidades agenciadas pela Best Produções, que é a mesma produtora do Hungria e que pertence ao Eduardo Best, que nesse esquema sobre o qual a Vic falou, foi descoberto que o Eduardo usava alguns dos carros de luxo do Klebin, desses carros que foram apreendidos. Então vamos ouvir um pedaço do que disse o Hungria. Todo mundo sabe a relação de irmandade, de amizade que eu tenho do lado do Kleber. Todo mundo sabe há quanto tempo a gente caminha junto aí, né? Então, porra, quando eu entregava na rua, o Kleber tava adesivando os carros, sacou? Um moleque que vive de sonho, que tava vivendo o sonho dele aí. E o que me deixa mais triste, sacou? É ver os comentários maldosos aí. Pessoas que antigamente comentavam, você é o cara. E hoje fazendo comentários infelizes. Pessoas que só vivem para aplaudir o tropeço de alguém. Nunca vai ver para aplaudir o seu próprio progresso, tá bom? Toma cuidado. Se você olhar a situação que você tá na vida, é por causa dessas atitudes aí, desses comentários. E pessoas que vibram com um caso desse aí, nunca vão vibrar a própria vitória, pô. Nunca vão vibrar, nunca vão desfrutar, nunca vão comentar da própria vitória. Porque perdem tempo na vida comentando do tropeço de alguém. Sacou? É um moleque que nunca atrasou ninguém. Tô falando de mim, eu nunca vi o Kleber atrasar ninguém. Sempre vi o Kleber ralando, trabalhando, ajudando a mãe dele, um bom filho, né? Então é isso, não vou falar muito não, que a gente sabe quem sabe quem é de verdade, o pau vai quebrar. Vamos embora, que Deus abençoe cada um de vocês. E de verdade, família, lamentável, ser humano, cada vez estou sentindo até a palavra, não sei, mas é até nojo, sabe? Essa história, né, Vic, tem ganhado repercussão grande, porque como o influenciador tinha milhões de seguidores nas redes sociais, claro que tem muita gente defendendo o Klebin. O que a gente está trazendo aqui no jornal são os indícios publicados e divulgados pela Polícia Civil de que há crime nessa história. Felipe, inclusive eu conversei agora há pouco com um delegado aqui da Corpátria e ele disse o seguinte, que a polícia não prende sem elementos concretos e que desde o ano passado eles vêm reunindo todas as provas. Inclusive o delegado comentou uma conversa, né, que eles interceptaram entre Klebinho e os sócios dele, que dizem o seguinte, eles teriam dito, né, que precisariam reunir o máximo de dinheiro possível porque a fonte secaria uma hora. Então Klebinho, de acordo com a polícia, sabia de tudo que estava fazendo, Felipe. Muito obrigado, Vic, pelas informações. A Hungria esteve ali nas redes sociais, a gente reproduziu o depoimento, defendendo um amigo, né, com quem ele convive na intimidade. E isso é um artista falando e defendendo uma pessoa que ele conhece. O que a gente traz aqui no jornal é sempre o que diz a fonte oficial também, que é da parte da polícia, dizendo que há elementos suficientes para poder deflagrar essa operação e determinar, no caso, pedir à justiça as prisões temporárias. Continuando aqui o nosso jornal, a gente falou agora há pouco, né, que a enfermeira tomou um tapão da esposa de um paciente que ficou muito nervoso porque não recebeu uma receita médica. O pessoal agora está achando que resolve tudo na base do murro, né? A gente viu aqui recentemente o síndico que tomou um murro
do morador do prédio? O Abi Khalil. Ele teve alta do hospital, onde ficou internado durante 6 dias, depois de ter recebido um nocaute do morador do prédio ali onde o Khalil faz a administração. Na saída do hospital, esse síndico diz que não tem raiva do agressor e que vai passar por exames para saber se vai ou não ficar com sequelas da agressão. Vamos ver. Do fundo do meu coração, assim, eu não parei para pensar sobre isso, mas eu não carrego mágoa. Eu não carrego nenhuma dor em relação a essa situação, sabe? Pelo contrário, eu carrego dentro de mim a esperança de alguém que errou e que pode fazer o bem, que pode corrigir. Eu acredito muito nas pessoas e isso foi o que eu aprendi durante a minha vida inteira. Que esse caso meu como síndico não sirva apenas como mais um caso, mas que sirva como uma lição para que as pessoas que passam todos os dias por esses atos de violência, que eles possam denunciar e que eles possam cobrar e que as autoridades também possam estar atentas a isso e não esperar apenas que o caso seja resolvido após sair na imprensa, mas quando a pessoa realmente pediu socorro. Concordo demais com o senhor. A convivência com uma pessoa violenta dentro de um condomínio não pode chegar a esse ponto em que leva uma pessoa para a UTI de um hospital para que a polícia e as autoridades venham a agir. Aqui eu estou fazendo uma crítica também à legislação do Brasil, que passa muito pano e perdoa e não leva a sério quem causa confusão no lugar onde mora. Esse homem que a gente está mostrando e que deu um soco no síndico, ele já tinha sido denunciado por outros moradores por comportamento violento outras vezes e nada foi feito, ele continuava ali. Falha a lei que não permite que algo de concreto seja executado e falhamos nós que também só damos atenção para isso quando alguém toma um soco tão violento que cai no chão e quase morre. Então a gente precisa prevenir. Outra coisa, a violência sofrida pelo Abi Khalil na semana passada lá em Águas Claras acabou trazendo à tona a discussão de problemas comuns em condomínios, quer dizer, ali era um saco de boxe e que muitas vezes não acabam nada bem. Conciliar conflitos, entender o pensamento de cada morador, não é fácil no dia a dia desses profissionais síndicos. A gente muitas vezes não consegue paz nem dentro de casa, a mãe não concorda com o filho, que não concorda com o esposo, que não concorda com o outro irmão. Então imagina num ambiente em que não tem nem um laço familiar. Quem já participou de uma reunião de condomínio tem uma ideia de como é que é o negócio. As situações de medo, em alguns casos, acabam sendo inevitáveis. Você vai ver na reportagem agora como isso é mais comum do que a gente imagina e o que pode ser feito. Profissão síndicas. Antônia Ferreira, Rosângela Pauliceia, Anne Simão. Estas 3 são responsáveis por administrar condomínios em Águas Claras. Elas decidiram assumir a função de resolver, conciliar e mediar problemas entre pessoas que dividem espaços comuns em prédios residenciais. Mas, além de síndicas, elas também são moradoras. E aí fica difícil escapar da convivência e dos problemas. A gente resolve o problema, eu já aviso, olha, já resolvemos, encerra aqui. Então, normalmente eu entro no elevador, eu converso como se não tivesse acontecido nada. Principalmente o síndico morador, né? Porque você convive com essas pessoas que são grosseiras, são agressivas, você teme. Síndica há 5 anos, Anne conta que já passou por situações bem complicadas com os vizinhos condôminos. Eu tive 3 situações bem difíceis, uma que o morador estava descumprindo a regra do horário, do funcionamento da churrasqueira, e ele partiu para cima de mim para agressão física. A minha sorte é que um dos convidados dele segurou. Rosângela diz que em 6 anos de gestão também não conseguiu escapar da fúria de moradores exaltados. Quando você se dirige ao condômino no intuito de fazer com que ele respeite os demais, ele encontra dificuldade. Aí ele vem com agressividade, ou é com palavrão, ou é com ameaça. Uma agressão recente de um morador contra o síndico, o Abi Khalil, de um condomínio em Águas Claras, reacende um debate. Os desafios de lidar com situações complexas a cada dia.
A OAB de Águas Claras emitiu uma nota de repúdio sobre a violência do morador contra o síndico. Ocorre, às vezes, agressões, aí ele acaba se calando e não falando, às vezes, das agressões que estão acontecendo. Então, que a gente fale, está ficando recorrente, está vendo que a situação está piorando, não se calha. Embora seja um vizinho, a gente prioriza, né, sempre a conciliação, que sejam as coisas feitas da melhor maneira, né, de um acordo, numa conversa. Mas se a situação está ficando recorrente, então que não se cale, que procure até mesmo uma delegacia mais próxima e faça um boletim de ocorrência. Não, com certeza, e não desista, até de levar a cabo a expulsão de um morador violento. A gente, ainda mais hoje em dia, né, trabalhamos tanto. Nesse Brasil difícil de você viver, lutamos tanto para ter uma vida digna, é impensável você ter que, acima de tudo, ter que tolerar uma pessoa que usa de violência para impor a própria vontade na convivência com os vizinhos. Isso é inaceitável. E essa violência vem de berço, começa cedo. Hoje nós já mostramos, você vê como é que a cabeça do povo está sem juízo. O paciente que chamou a esposa para dar o couro na enfermeira, que se recusou a dar uma receita médica, a enfermeira fazendo certo. A repercussão do caso do personal trainer que deu um soco, quase matou o síndico lá de Águas Claras. E agora você vai ver a violência inacreditável nas escolas do Distrito Federal. Semana passada, ou no comecinho da semana, não lembro, foi um menino que deu uma facada no colega. Agora é outro caso de facada. A gente já vai ver. E mais uma menina que apontou a arma para outra. Na frente de uma escola, arma de fogo, tirou da bolsa e colocou na cabeça da colega. Eu já vou tratar desses assuntos, mas antes eu queria te fazer uma pergunta para você participar do jornal com a gente. É a nossa enquete. Funciona da seguinte maneira. Vai aparecer já um QR Code aqui do seu lado. Você vai, já tá aí, ó. Pegar a câmera do seu celular, apontar aqui para esse cantinho, vai ter acesso a essa pergunta que tá aqui do lado para você participar com a gente. Eu quero ouvir a sua opinião. E a minha pergunta é a seguinte: depois da pandemia, os alunos voltaram às aulas mais agressivos? Vocês acham que esses 2 anos em que os meninos estiveram dentro de casa ou na rua e sem a convivência com os colegas, tirou um pouco do tato desses adolescentes para a convivência pacífica com as outras pessoas? Tem 3 opções de resposta para você. A primeira é: malta, com certeza, perderam a capacidade de conviver em paz com os outros depois da pandemia. Segunda opção de resposta é para quem acha que, olha, a selvageria não é de agora, é desde antes da pandemia. São jovens que não respeitam nada nem ninguém. E a terceira opção de resposta é para você que acha que isso não é rotina, que a gente está tratando aqui de um caso excepcional. Aí você acha que as agressões nas escolas são raras, que violência não é uma realidade dos alunos, da comunidade escolar, você marca a terceira opção. Enquanto você vai votando e trazendo para a gente a sua opinião, lembrando que você pode mandar comentário e contar relatos, tá? A gente tenta ler alguns deles aqui ao vivo. Enquanto você participa com o QR Code que está aqui, a gente aciona ao vivo o repórter Maicon Leão. Ô Maicon, a violência nas escolas tem chamado a atenção. A gente falou há poucos dias de um aluno esfaqueado dentro da escola lá em Ceilândia e agora uma aluna de 14 anos, vítima de um colega de 15. É com você, Maicon. Boa tarde. Exatamente. Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Será o que está acontecendo nessas escolas, principalmente com esses alunos? Vamos começar por esse caso de hoje, que aconteceu aqui no CF do Bosque, justamente envolvendo, como você bem disse, uma aluna de 14 anos que foi esfaqueada por um aluno de 15. Tudo aconteceu, Malta, bem no início da manhã, era por volta de 8 horas da manhã. Esses alunos estavam com uma aula vaga, quando eles estavam indo justamente para a quadra de esportes que fica no fundo da escola. Os alunos desceram para lá e esse menino de 15 anos teria descido também com uma mochila, que era justamente onde essa faca estava escondida. Quando esses alunos estavam nesse ponto, passando direto para a quadra, ele teria golpeado ela pelo menos 4 vezes. Esse aluno foi levado para uma sala aqui dentro mesmo da direção, onde ele foi apreendido e levado para a DAC. Essa adolescente, ela precisou ser socorrida, levada para o hospital, mas felizmente não corre risco de vida. A gente conversando, Malta, com alguns alunos aqui, recebemos a informação de que esse aluno de 15 anos teria chegado aqui na escola hoje com essa faca na mochila e teria inclusive virado para outras alunas e falado o seguinte: olha, será que essa faca aqui é suficiente para matar todo mundo? Essas alunas, claro, desesperadas, procuraram a direção da escola. Só que, na verdade, Malta, não deu tempo. Assim que essas alunas saíram para ir contar na direção, ele já teria acertado essa outra aluna.
Claro que o caso repercutiu, os pais ficaram desesperados, inclusive aqui ao meu lado está uma das mães. Ela recebeu várias ligações de outros pais pedindo ajuda para que viesse buscar os filhos. Vocês ficaram em pânico com a notícia, mãe? Foi sim. Muitos pais estão trabalhando e, como eu moro aqui próximo, conheço muitos. Eu tenho 2 filhas aqui, as gêmeas Mariana e Maria Eduarda. Tenho muitos discípulos aqui da idade deles. E os pais ligaram para mim para eu vir para liberar as crianças. Eu liberei, estou aqui no momento esperando o ônibus escolar da área rural para poder que eles entrem no ônibus e vão embora, que está todo mundo em pânico, desesperado. E as crianças estão aqui aparentemente gritando, rindo com a reportagem, mas só Deus sabe como é que está a mente deles. Quando a senhora chegou aqui hoje cedo, como é que eles estavam? Tudo apavorado, desesperado. E agora que ele abriu o portão, eles estão vendo a reportagem, acho que eles estão gritando, aparentemente parecendo ser tá alegre, mas é tipo um desabafo, né? Assustador. Eu trabalho com adolescentes, sou líder, estou tentando aqui a diretora que na hora do intervalo a gente possa fazer um evento gospel com eles na quadra, que nós todos sabemos que o mundo inteiro está em pânico. Isso tudo é atitude de demônios e satanás. Inclusive, o tema da nossa enquete era justamente a senhora acha que esse tempo parado, a gente estava conversando antes, Malta, ela comentou justamente isso, que esses alunos ficaram cerca de 2 anos sem ir para a escola. A senhora acha que agora precisa de um trabalho para poder reassocializar eles com os outros alunos que estão muito afoitos? Exatamente. Eles ficaram nessa pandemia toda em casa e só Deus sabe como é que está a mente de cada um. Nós na igreja Sara Nossa Terra, sou da equipe Lions, a gente trabalha com um grupo de adolescentes, justamente para isso, para trabalhar o caráter dele, a mente dele. Porque nós sabemos que mente vazia é a oficina do diabo. Então, alguns estão naquela doutrina e outros não. E se eles permitissem a gente da igreja entrar, evangelizar, fazer um evento gospel, seria melhor. Certinho, viu, mãe? Obrigado. A gente vai seguir acompanhando e torcer para que tenham atividades para que eles possam se ocupar. O Rogério Silva estava até mostrando para a gente uma viatura da Polícia Militar aqui, depois do ocorrido. Essa viatura ficou aqui acompanhando esses alunos justamente para trazer segurança para essa saída dos alunos que muitos estavam preocupados, igual a mãe falou, agora estão eufóricos com a câmera ligada, mas o que a gente conversava antes, Malta, era justamente sobre a insegurança de boa parte dos alunos. Eu cheguei a conversar com um deles que me disse que esse fato de trazer faca para a escola é até comum dentre eles, dentro da mochila, eles, claro, ficam com medo, e aí a gente questionou esse fato para a Secretaria de Educação. Eles nos informaram que hoje à tarde vai acontecer uma reunião emergencial justamente para avaliar essa situação da violência nas escolas aqui do Distrito Federal. Porque como a gente estava falando, esse não foi o primeiro caso envolvendo facas, esse é o segundo. A gente mostrou lá no SEM 3 em Ceilândia, onde um aluno de 18 anos foi esfaqueado por outro de 16. Tudo porque ele teria defendido uma outra amiga que tinha sido oprimida por esse agressor no dia anterior. No dia seguinte, ele, junto com outro colega, teria ido até essa escola para tirar satisfação, teria tentado agredir. No momento que esse aluno ia se defender, ele sacou essa faca da mochila e covardemente golpeou esse outro aluno. E como você vai trazer agora mais detalhes, infelizmente a gente teve também um outro caso envolvendo uma aluna com arma de fogo na porta da escola, né, Malta? Não, e você vai me ajudar com essa história já. Michael, eu vou pedir só para você colocar o microfone um pouquinho mais perto da boca, que como esses meninos estão gritando demais em volta de você, vai ficar mais fácil da gente ouvir. A mãe que conversou com a gente aqui ao vivo acabou colocando como uma alternativa, né, a evangelização dessas crianças, respeito demais a opinião dela, acho mesmo que a igreja tem um papel fundamental na nossa sociedade, mas é importante a gente pontuar que a igreja não pode estar sozinha nessa tarefa. A gente precisa de comunidade escolar, pedagogos, conselhos tutelares e das famílias, independentemente dos seus credos, muito próximas da criação dos filhos, porque senão acontece exatamente isso que a gente está vendo, que é uma situação muito trágica de um menino de 15 anos dar uma facada numa de 14. E os meninos estão aí gritando em volta do Michael, porque realmente quando é adolescente acontece um negócio desse, eles não sabem nem como é que reagem, né? Uma hora estão chorando com medo, a outra hora tá ali fazendo dancinha de TikTok atrás da mãe. Então não dá para entender mesmo, mas é adolescente, ninguém explica a cabeça de adolescente. Agora, a história, enquanto a gente vai tratando desse assunto, você que está em casa, esse QR Code que está aqui é para você votar na nossa enquete. A gente está te perguntando se você acha que depois da pandemia os alunos voltaram
mais agressivos, porque talvez tenham perdido a habilidade de conviver durante esses anos que ficaram em casa. Por enquanto, a maior parte dos nossos telespectadores, 77%, diz que não, que a selvageria é desde antes da pandemia. Que a pandemia pode até ter agravado, mas que desde antes a gente está falando de jovens que não respeitam nada nem ninguém. Quer dizer, não é de 2 anos para cá, é verdade. Há 10 anos que eu estou aqui no SBT fazendo jornalismo local, há 10 anos que a gente noticia casos assim. Agora é o seguinte, além desses 2 esfaqueamentos que a gente mencionou, uma adolescente, para piorar, você vê, quando acha que tem limite, a gente rompe o limite. Uma adolescente apontou uma arma de fogo para a cabeça de uma outra estudante também lá em São Sebastião, mas em outra escola. Diretor, coloca as imagens aí pra gente ver. Foi durante uma briga em frente ao Centro Educacional São Francisco, o SED Chicão, lá em São Sebastião. Os vídeos mostram que as duas envolvidas estavam discutindo, várias pessoas em volta assistindo. Em seguida, uma delas, repare, abriu a bolsa, olha lá, essa de vestido. Ela abre a bolsa já, saca a arma de fogo e aponta pra cabeça da colega. Olha isso, uma arma de fogo. Gente, parecendo uma criminosa com longa ficha criminal. Olha a pose dessa garota. Segundos depois, ela volta a guardar o revólver na bolsa. Sobre esse assunto, Maicon, que informações você tem pra gente? Pois é, Malta, a gente ainda está aguardando que essa adolescente seja identificada. Esses alunos, claro, ficaram assustados. A gente percebe que, assim como está acontecendo aqui, quando tem essas confusões, é normal que os alunos se aglomerem ao redor. Mas a gente percebe pelas imagens, tá todo mundo lá eufórico para cima, muitas vezes até incentivando aquela briga, mas no momento em que ela tira da bolsa a arma, esses alunos começam a ficar assustados, desesperados. E claro, a gente segue acompanhando essa situação e preocupado com a forma como tudo está acontecendo nas escolas, esperando que essa aluna seja identificada para saber se essa arma, independente, não justifique, se seja uma arma, um simulacro, se seja realmente uma arma de fogo, mas realmente as famílias, principalmente as mães que conversam com a gente na porta dessas escolas, os alunos, pedem uma providência para que esse tipo de situação não continue acontecendo. Como você falou, há 10 anos vem noticiando aqui no SBT Brasília, é um fato que acontece, mas que ultimamente a gente está percebendo que está cada vez mais frequente. Eu volto a ressaltar o depoimento que eu escutei de uma aluna aqui nesse colégio onde nós estamos, ela me contando que é comum os alunos trazerem faca para a escola. Como assim trazer faca para a escola consegue se tornar algo comum para os alunos? Não dá para aceitar esse tipo de situação. Então a gente espera que algo como esse seja resolvido, né? Não, com certeza, Maicon. Muito obrigado pelas suas informações. Eu tô aqui impressionado com o vídeo dessa menina. Meu Deus do céu, como é que pose, né? Bandidona mesmo, assim, parece. Olha, tirando a arma de dentro da bolsa, como se estivesse cometendo um assalto a banco. Realmente quase uma coisa teatralizada, horrível. E, Maicon, muito obrigado, tá, por ter segurado esse ao vivo aí com a gente. E, apesar da confusão, eu fui repórter há muito tempo, eu sei como é difícil, mas você conduziu muito bem e trouxe as informações pra gente. Muito obrigado, tá? Ô, gente, sobre esse assunto violência escolar, eu quero chamar aqui para debater conosco o tema a psicóloga Andréia Chaves, para a gente tentar entender o que está acontecendo nas escolas do Distrito Federal. Ô, Andréia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu começo te fazendo a seguinte pergunta, que é a da enquete, né? Será que os alunos voltaram mais agressivos? Vou até fazer uma análise aqui leiga antes. Sabe o que eu percebo com a análise, vendo os casos? Parece que antigamente tinha briga sim, mas os meninos saíam mais na mão, no soco, no tapa. Aí agora a arma de fogo, a arma branca, está mais presente nessas desavenças. Vou deixar para a senhora explicar para a gente e complementar o nosso tema aqui com seu conhecimento. É com você. Olá, Felipe. Bom dia, tudo bem? O que eu acho que acontece, né? Atualmente a gente está num surto de saúde mental. A gente tem as questões de pandemia, que é claro que agravaram várias situações, não só dos adolescentes, dos adultos, dos profissionais de saúde, em outras reportagens, mas a gente está vivendo um momento onde a saúde mental ela não tem sido cuidada como deveria, e o resultado é o que a gente está vendo na sociedade. Eu acho que hoje o acesso a várias coisas é muito mais rápido que antigamente. Então, acesso a armas, acesso a informações, acesso à internet, isso tudo é muito mais rápido nos dias de hoje. E aí, prova do que a gente está vendo aí nas escolas. Só que tem uma desassistência nas políticas de saúde mental. E aí, como cobrar aquilo que a gente não cuida ou não ensina? Esse, para mim, eu acho que é o grande conflito que a pandemia veio gritando aí, que é essa ausência das políticas públicas de saúde mental.
André, a gente tem empurrado muitos problemas com a barriga, né? Inclusive esse de chegar perto, monitorar de perto e dar bastante atenção a esses alunos e alunas que estão ali em fase de formação de caráter. Eu trago um pouquinho a responsabilidade para o poder público mesmo, para nós como sociedade, porque realmente, se a gente não cria um ambiente adequado para essas crianças crescerem, a gente não pode esperar que saia muita coisa boa dali, porque lidemos com a realidade. Algumas dessas crianças que estudam na rede pública, na rede particular também, mas quando a classe social é mais baixa, talvez a pessoa está mais exposta a vulnerabilidades e aí acaba vindo mais frequentemente de uma família desestruturada ou de um pouco acesso à educação, a coisas básicas como alimento, como uma casa confortável, digna. Então realmente é muito complicado. Agora, do ponto de vista de repressão depois do que acontece, o que a senhora acha que pode ser feito? A gente precisa trabalhar com política de redução de danos, porque sem danos não tem como ficar. A gente vem, de fato, de uma desestrutura social que traz vários prejuízos para esses jovens. A gente tem uma desassistência nas políticas de saúde mental. Dados da OMS diz que nos países de menor renda, as mulheres se suicidam mais do que os homens. Ou seja, há uma sobrecarga nos modelos familiares. Então, tem várias coisas que o poder público precisa chegar junto imediatamente para resolver. Só que quando essas coisas já acontecem, já tem um dano instalado. Nós precisamos começar a trabalhar com políticas de redução de danos. E não tem como você fazer isso sem ser por meio de psicoeducação, porque não adianta apenas a gente punir o comportamento, a gente não treinar um comportamento assertivo. E de verdade, assim, eu já atendi pessoas de diferentes classes sociais. As pessoas não sabem o que fazer, elas não sabem como se comportar diante de uma situação de conflito. Eu brinco que o óbvio e o bom senso não existem. As pessoas precisam aprender a se comportar, literalmente. Elas precisam ganhar repertório de comportamento, elas precisam ser treinadas para essa flexibilidade psicológica, o como agir diante de uma situação de raiva, porque a raiva é um sentimento comum, nós vamos sentir. Agora, o como agir para que esse sentimento não me domine. Né? A gente tem inúmeros casos aí de suicídio depois de um conflito dentro das escolas, de brigas de gangue entre adolescentes, mas a gente tem aí questões como que você mostrou, que não tem manejo comportamental para estar na unidade pública de saúde. Então, a gente está, de fato, vivendo um momento onde não tem mais para onde correr. A gente precisa criar políticas efetivas de saúde mental, desde a infância até a idade adulta. A gente cresceu muito os índices de divórcio. Paralelo a isso, a gente cresceu os nossos índices também de suicídio. Será que existe alguma correlação entre a desestrutura familiar e os transtornos psiquiátricos? É uma pergunta que eu faço. Será que existe? Existindo ou não, seja qual for a conclusão, né, André, a gente precisa começar a agir para prevenir situações assim no futuro. Você disse que é de toda a classe social, é mesmo. Não faz muito tempo a gente viu aqui um ex-deputado distrital, até agente de segurança, que bateu no porteiro porque o porteiro não deixou o entregador de pizza subir e era rico. Então não é coisa que pobre faz, é pobre, é rico, tá todo mundo perdendo a mão do jeito de conviver em sociedade. Ué, o personal trainer aqui que esmurrou o síndico, quase matou o Calil. É falta de saúde mental. Exatamente. Segura aí um pouquinho, Andréia, por gentileza, porque sobre a violência nas escolas especificamente, não é só aqui em Brasília, não, que o bicho está pegando. A gente tem uma reportagem para mostrar um caso que aconteceu numa escola particular lá em São Paulo. Particular. Um aluno de 13 anos esfaqueou a colega da mesma idade dentro da sala de aula. A agressão aconteceu nesta escola particular na zona leste da cidade. Este aluno levou 3 pontos na perna. Ele foi atingido pela faca ao tentar desarmar o agressor para proteger a vida da colega. Eu fiquei golpeando o braço dele para cair. E quando a faca caiu, eu não estava aguentando mais e eu deixei ele ir. Segundo a escola, o agressor de 13 anos aproveitou a troca de professores na sala de aula. Ele tirou uma faca da mochila e atingiu as costas de uma colega da mesma idade dele, 7 vezes. Eu peguei a menina no colo, botei no meu carro e em 5 minutos eu estava no hospital sendo atendido. A adolescente foi trazida para este hospital que fica a 10 minutos da escola. Ela chegou aqui consciente. Segundo a diretora, os médicos disseram que um dos golpes atingiu o pulmão da aluna, mas ela não vai precisar passar por cirurgia. Aos policiais, o aluno contou que sofria bullying. Nós ficamos sabendo que ele não gostava da menina hoje. Nenhum professor
Nem a psicóloga, nem a nossa equipe de coordenação observou nenhum tipo de bullying. O pai da adolescente esteve na delegacia, mas não quis gravar a entrevista. Quem viu a violência de perto agora tenta se recuperar do trauma. Eu levei um susto e eu já pensei que o pior ia acontecer comigo, porque eu fico bem no fundo da sala e tava tudo na minha frente, então não tinha por onde eu sair. Eu fiquei bem assustado, até agora ainda tô. Andréia, que dica para a gente finalizar o tema por hoje só, né? Porque eu tenho certeza que esse é um tema longo, que a gente vai precisar da sua ajuda outras vezes. Que dica a gente pode deixar para os pais das escolas públicas, das escolas privadas, daqueles que realmente estão cuidadosos e preocupados com a criação dos filhos? Psicoeducação, não tem para onde a gente fugir. Os pais caros filhos precisam acolher o que o filho traz enquanto demanda afetiva, sabe? Se uma criança chega triste da escola porque ela não foi escolhida para o jogo de futebol, ela está triste de verdade. Os pais não podem ignorar sentimentos e nem classificar. Ah, esse sentimento é bom, esse é ruim, esse sentimento pode, esse sentimento não pode. Os pais precisam chegar junto, acolher, né? Eu falo que é acolher e devolver. Acolher o que os jovens trazem e devolver o que não é seu. Mas precisa de um movimento de mais participação ativa da família, mas também de uma rede de apoio que permita os pais buscarem essa ajuda especializada. Eu trabalho com isso o tempo inteiro e ainda assim me choco com um menino de 13 anos que dá 7 facadas na colega. E eu tenho a ousadia de afirmar que esse menino tem um conflito familiar. Ele não vem de uma família onde ele tem estrutura. Porque as crianças, elas não são frutos do acaso. Tirando uma porcentagem pequena da população que tem, de fato, um transtorno de personalidade antissocial, grande parte das pessoas, elas são reativas aos ambientes sociais que elas estão inseridas. Então, os pais precisam chegar junto, acolher essas crianças, ficar atento ao que eles fazem e buscar ajuda especializada. Muito obrigado. Eu ouso dizer mais uma coisa sem ser especialista como a senhora, mas eu não sou pai ainda, talvez um dia seja, mas o maior desafio de você criar filhos é você parar em você aquele comportamento que pode ter te traumatizado, mas que você não quer passar para frente. Então, como você mencionou o exemplo do jogo de futebol, é quando o menino chega e fala assim, pai, eu tô triste, eu não fui escolhido para o jogo de futebol. Esse pai não pode responder da mesma forma que ele viveu isso na infância, falando assim, isso não é nada, quando eu era criança nem bola eu tinha, nem numa escola boa eu estudava, então você está reclamando de pouca coisa. Pô, o seu filho não conhece a realidade que você viveu, então você não pode responder ele com base no seu parâmetro, porque o que ele conhece é a tristeza que ele está vivendo por, nesse caso que a gente está trazendo como exemplo, não ter sido escolhido para o jogo de futebol. Qual que é seu papel? É colocar um fim nesse trauma que você teve, pai e mãe, de não ter sido amado ou de não ter sido compreendido quando pequeno e ver essa história se transformar na próxima geração que você está colocando no mundo. Ixi, até dei uma de especialista aqui, André, desculpa se eu fiz alguma bobagem, mas muito obrigado pela parte. É isso mesmo? Mas é isso mesmo, né? É isso que eu falo, cuidem da saúde mental, né? E é o que eu falo do treino comportamental. Os pais, por vezes, também não sabem o que fazer. Então, a presença de um psicólogo, de um psiquiatra, de um assistente social, não é para punir, é para proteger. Porque você não necessariamente tem as habilidades que você precisa para ser pai e mãe. Então, invistam em psicoeducação e procurem ajuda especializada. Muito obrigado. Olha, 3 de cada 4 telespectadores responderam à nossa enquete dizendo que essa selvageria é desde antes da pandemia e que esses jovens não têm respeitado nada nem ninguém. 25% disseram que depois da pandemia piorou. Apenas 3% dos nossos entrevistados têm a percepção de que casos de violência na comunidade escolar são raros. A você de casa, muito obrigado por ter contribuído comigo e com a Andréia para esse debate. Obrigado, Andréia. Até a próxima. Por nada, até a próxima, tchau, querido. Tchau. A diretora está me avisando que tem comentário aqui. Vamos ver juntos, então. Diretora, se você tiver como me encaminhar, porque aqui vai ficar difícil para eu dar uma olhada agora. Eu até me perdi, né? Achei. Vamos ver. Nossa, muitos comentários, hein, gente? Olha, no colégio onde eu estudo tem briga todo dia. Essa pessoa não quis se identificar. O Fábio Júnior diz, escola militar para todos, ordem e disciplina. É uma alternativa e é a opinião dele. José Pacheco, a pandemia aumentou a violência em geral. A atitude dos adolescentes pode ser reflexo do que se vê dentro de casa. Concordo plenamente, Josué. Ellen, a família anda muito omissa. Deixa a educação e valores para a escola. Eu também sou a favor da escola militarizada. Obrigado, Ellen, pela sua participação. Deixa eu ver quem mais que tem. A Mary. A lei é falha para maiores de idade, imagina para os menores. A partir do momento em que a lei funcionar no Brasil, esses selvagens deixarão de ser animais.
Quem que foi isso? A Mary. Obrigado, Mary. Rato borrachudo? Uma vez um menino enforcou a menina no pátio da escola. Os dois foram expulsos. Precisava, né? Enforcamento, né, o rato? Obrigado pelo comentário. E Paulo Ricardo, para a gente finalizar, desde a época em que eu estudava já tinha muita violência. Isso era em 2018, então a pandemia não é a culpada por isso. Bom, muita gente participando. Obrigado, viu, gente? Juntos a gente vai conseguir melhorar essa situação a partir do diálogo, de ações, do bom senso e da gente trazer informação correta aqui na televisão. Então, muito obrigado a vocês que participam. Deixa eu continuar, porque hoje o jornal não tá fácil. Imagens chocantes mostram o momento em que uma mulher sai correndo com o corpo pegando fogo. E pior, quem ateou fogo nela foi o próprio companheiro. Isso foi em Goiânia, cidade pertinho da gente, capital de Goiás, e a gente vai até lá ao vivo conversar com o Lucas Barbosa, da TV Serra Dourada, que está por dentro desse caso. Lucas, boa tarde para você. Oi, Malta, muito boa tarde, excelente tarde também a você que acompanha a gente aí no DF. Pois é, uma situação muito grave e um crime com bastante crueldade que chocou toda a população aqui da capital e do Brasil todo também, já que foi por um motivo tão fútil, né? Pinga, cachaça. Essa mulher então, ela teria tentado ali evitar a saída do companheiro dela para ir tomar bebidas alcoólicas, mas enfurecido, ele acabou pegando um frasco de álcool, jogou no corpo dela e ateou fogo. E isso aconteceu na frente do filho, uma criança. Diante dessa situação toda, o fogo acabou atingindo principalmente as partes íntimas da mulher. Ela segue internada em um dos hospitais de urgências aqui da capital, em estado regular, consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. Mas ela ainda nem chegou a prestar depoimento por conta da situação psicológica que ela passou. Esse crime aconteceu no último sábado, mas a Polícia Civil apresentou esse caso nessa terça-feira. E aí você está acompanhando as imagens que mostram o momento em que a mulher fica desesperada com o corpo em chamas, a camiseta dela pegando fogo, até que ela consegue tirar a roupa e rapidamente ela abraça o filho com muito desespero. Um homem aparece na cena e com o pé ele tenta ali apagar as chamas. Mas cerca de 1 hora depois, o corpo de bombeiros chegou no local, prestou atendimento e a mulher foi encaminhada ao hospital. Só que o homem ele acabou preso pela Polícia Militar e deve responder pela tentativa de feminicídio, mas com um agravante, porque ele praticou toda essa atrocidade na frente do filho, uma criança. Diante dessa situação, então, a Polícia Civil aqui de Goiás, nos próximos dias, deve aí ouvir essa mulher que ainda está no hospital, mas as testemunhas, os vizinhos que acordaram aí por volta das 2 horas da madrugada de sábado, desesperados, também serão levados para prestar depoimento na delegacia, para tentar esclarecer toda essa situação. Mas o fato é que o caso chocou muitas pessoas justamente pela brutalidade que esse homem cometeu. Malta. Muito obrigado, Lucas. Bom trabalho. Manda um abraço pro pessoal lá da Serra Dourada, tá? A gente gosta muito de vocês. Bom trabalho para você. De volta ao DF, a Delegacia de Crimes Cibernéticos fez uma operação na manhã de hoje para pegar mais um envolvido em armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil. Dessa vez, foram encontrados aproximadamente 2.000 arquivos relacionados à pedofilia. André Anelli. Oi, Malta, boa tarde para você mais uma vez. É isso mesmo, a apreensão desses materiais foi cumprida em Sobradinho. No cumprimento desse mandado judicial, a polícia acabou descobrindo ali 2.000 arquivos que continham pornografia infanto-juvenil. E o acusado, ele acabou preso em flagrante e agora vai responder justamente não só pelo armazenamento desse material, mas também pelo possível compartilhamento de todo esse material. E a operação que levou à prisão desse influencer foi batizada de uma forma que remete à experiência dele, porque há pelo menos 18 anos ele já praticava esses crimes. Vou conversar aqui então com o delegado Dário Freitas. Delegado, como é que vocês chegaram até esse criminoso? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Primeiramente, a Polícia Civil do Distrito Federal, juntamente com outras delegacias, e inclusive a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, ela já tem uma atuação de monitoramento dessa transmissão, esse compartilhamento de arquivos, vídeos, imagens que contenham pornografia infanto-juvenil. A partir desse monitoramento que a gente tem,
a gente passou a deflagrar operações. A gente já teve uma operação intitulada Colecionadores, que era até intitulada por esse nome, porque as pessoas colecionavam o sofrimento das pessoas. Downloaders, teve 2 fases da operação esse ano. A primeira fase, a gente prendeu um técnico legislativo do Senado Federal e na segunda fase um empresário que era do ramo hoteleiro. E na data de hoje, a gente prendeu esse indivíduo em flagrante na região administrativa de Sobradinho, também por armazenar, por ter uma quantidade alta de armazenamento, contendo vídeos e fotos de sexo, estupro de crianças e adolescentes. Vocês já sabem, delegado, se esse criminoso ele produzia esse material ou se ele apenas armazenava e compartilhava? O flagrante em si ele foi lavrado pelo armazenamento, pela aquisição, por ele possuir em seus dispositivos eletrônicos. Só de vídeos ele possui aproximadamente, isso no análise preliminar, é possível ainda que a gente tenha números maiores, aproximadamente 1000 vídeos e 1000 fotografias de crianças e adolescentes. Ele atuava como videomaker, ele até inclusive ele possui uma empresa, mas a análise perfunctória inicial, ela não permite assim, a gente afirmar nesse momento que ele produzia. A priori, ele não produzia, mas a investigação ela irá prosseguir no intuito de se identificar se ele produzia e, de fato, como citado anteriormente, se ele compartilhava, que daí ele vai responder por outro crime também. Vocês já devem ter ouvido esse criminoso. Ele fez alguma alegação, disse que tem alguma doença, algum distúrbio mental. O que ele disse até agora? Bem, ele já foi realizado a oitiva formal dele. Há a possibilidade de que ele possua o transtorno conhecido pela Organização Mundial da Saúde como pedofilia, que é esse transtorno da pessoa ter a predileção por crianças e adolescentes. Ele informou que ele fazia essa aquisição, tinha esses arquivos desde os seus 14 anos de idade, por isso o tempo tão elástico, 18 anos que ele ficou armazenando esses dispositivos, e informou também, um cara que apenas ele tinha esses arquivos apenas para seu deleite pessoal e que seus pais que residiam também na residência, eles não tinham ciência que ele tinha esses arquivos em seus dispositivos. Delegado, com base na experiência do senhor nesse tipo de acontecimento, de ocorrência trágica e triste, o que os pais devem fazer ou responsáveis pelas crianças no sentido de evitar que elas compartilhem fotos nuas ou em ocasiões vistas por esses doentes como sensuais? É importante que os pais eles façam o acompanhamento de seus filhos, crianças ou adolescentes, de perto. É importante que se haja, o mais importante de tudo, uma conversa, sinceridade entre pai. É possível também que ele faça esse monitoramento, até a legislação ela permite que haja um controle parental do nível de acesso das crianças e adolescentes em determinados sites, mas que seja importante que os pais eles tenham atenção em qualquer tipo de modificação de alguma atitude da criança, porque é possível que ela esteja sendo vítima, inclusive de um estupro virtual, de uma extorsão, de uma ameaça, como outros casos que a gente já viu aqui em Brasília. Tá certo, Malta. O delegado Dário Freitas à disposição aqui para falar mais a respeito dessa operação que acabou prendendo então esse criminoso na manhã de hoje em Sobradinho, com aproximadamente 2.000 arquivos de pornografia infanto-juvenil. André, muito obrigado, pela entrevista. Queria que você levasse o nosso agradecimento ao delegado Dário Freitas por ter se disposto, inclusive, a te encontrar aí, para poder prestar esse serviço público e trazer informação para as pessoas. O delegado trouxe as informações sobre a operação e aqui eu gostaria de lembrar você que está em casa, mãezinha, pai, pedofilia muitas vezes, aliás, quase sempre, a alegação é de que é doença. Sabe? Então é muito complicado porque a polícia vai atrás para poder prender, aí às vezes não vai ficar preso, você sabe como é que funciona a justiça no Brasil, como é que é o negócio por aqui. Então o que cabe a nós fazer fica de olho no telefone do seu filho, pelo amor de Deus, criança não tem direito à privacidade, tá? 9, 10, 11, 12, vamos começar a falar de privacidade mais cedo, mais tarde, na adolescência, quando o seu filho estiver criando já uma vida e sabendo das coisas e tendo mais discernimento, enquanto não sabe, é você que tem que estar de olho no telefone dele para ver o que ele está mexendo, porque senão ele vai cair numa dessa, vai ficar traumatizado pro resto da vida. Continuando, o projeto Cidade da Segurança chegou à Ceilândia. A Vitória Mello está lá ao vivo e conta pra gente como é que vai ser. Vicky, é com você.
Oi, Felipe. Pois é, nós estamos aqui no grupamento do Corpo de Bombeiros, aqui em Ceilândia. Essa é a 7ª edição desse projeto e é o maior projeto até agora. Aqui ao meu lado está o secretário de Segurança Pública, que vai contar pra gente que é um projeto principalmente para prevenir, né, a segurança na cidade, mas também tem outras coisas para a população, outros serviços, né? Obrigada pela participação, secretário. Pois não, isso mesmo. Boa tarde a todos, boa tarde ao público do SBT. A Cidade da Segurança Pública é um projeto, né, da Secretaria de Segurança Pública e Forças de Segurança, onde nós vamos às cidades. Hoje estamos aqui em Ceilândia, né, e levamos diversos serviços. Há um dispositivo, né, montado ali, onde as pessoas podem procurar um serviço do Detran, da Polícia Civil, da Polícia Militar, um contato também com as nossas forças de segurança, a polícia, o Corpo de Bombeiros também, com exposição de equipamentos, e aproveitamos além disso também para visitar todas as nossas unidades. Agora estamos aqui no 41º GBM, né, e que cobre essa parte do Sol Nascente e Ceilândia, e fazendo uma demonstração. Já tive a oportunidade de conversar com os nossos militares também e conhecer a estrutura, né, verificar realmente como está a atuação e poder fazer esse ajuste fino da atuação das forças de segurança junto à população. Além disso, uma oportunidade também que a população pode se aproximar das forças de segurança. Sim, inclusive tem algumas viaturas aqui, o Magno Serra vai até mostrar para vocês aqui do ladinho, Felipe, que vão participar dessa operação. Secretário, como o senhor estava dizendo, está tendo ali até um trabalho, né, com o Corpo de Bombeiros, o senhor estava até conversando com os militares agora há pouco, né? É isso mesmo, nós estamos tendo ali uma demonstração agora, né, de atuação, de salvamento, simulado, onde os militares estão demonstrando como é que atuam aqui. Né, esses militares que são especializados em salvamento, busca e salvamento, né, em resgate médico, e a característica que a gente tem aqui na Ceilândia, realmente principalmente por causa da localização desses quartéis, né, da demanda muito grande e da fundamental importância da atuação dos bombeiros militares e de todas as forças de segurança aqui em Ceilândia. E aí, lá na Cidade da Segurança, né, o que a população pode encontrar? São vários serviços. Né? Vários serviços. Né? A população vai ter lá de 9 às 14 horas, ali na área central, quase que de frente à feira de Ceilândia, né? Serviço do Detran, né, que a população pode buscar. Tem o teatrinho do Detran também. A gente tem ali a expedição de identidades, a identidade solidária. A DEAN móvel também está lá. A Polícia Militar com exposição do Batalhão Rural e do Provid, que é o grupo de prevenção à violência doméstica. Né? Além disso, temos também exposição do Corpo de Bombeiros, as nossas viaturas, a população que quer conhecer um pouco mais, conversar com as forças de segurança e, além disso, parceiros, Secretaria de Justiça, Secretaria da Mulher, Neoenergia também, com serviços dispostos nessa estrutura. Iremos fazer também conversas aí com o Conselho de Segurança da cidade, a administração participando de todas as nossas ações, com a parte comercial, ou seja, realmente estar ao lado da comunidade aqui de Ceilândia, né, de quarta a sábado, não só com operações ostensivas na área de segurança e de prevenção, mas também buscando esse contato mais próximo com a nossa população. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Felipe, você tem alguma dúvida? Para mim tá ótimo, Vicky, foi excelente a entrevista. Queria que você agradecesse à Secretaria de Segurança Pública, que está com o secretário aqui com a gente, pelas informações. E já aproveitando aqui, porque a Cidade da Segurança Pública em Ceilândia também faz parte das comemorações do aniversário da cidade, que é no próximo domingo, já desejar, né, para todo mundo que mora em Ceilândia, os nossos votos de que essa cidade dê cada vez mais orgulho e que seja o lar que vocês gostam tanto de morar, que se invista em segurança, educação, transporte, para que o ceilandense seja respeitado e que goste de onde mora. Obrigado, Vicky, pelas informações. Ô, gente, a gente fala agora de economia, combustível. Não vai baixar o preço, não, queria dar essa notícia, mas não é isso. Acontece que os governadores decidiram prorrogar o congelamento do ICMS sobre gasolina, etanol e gás de cozinha por mais 90 dias. O congelamento do ICMS iria acabar na próxima semana, mas com a alta dos combustíveis, os governadores prorrogaram a medida até o final de junho. O coordenador do Fórum de Governadores destacou que mesmo com o tributo congelado desde novembro, os aumentos continuaram. Aumentou porque o problema não é o ICMS. O
problema tem a ver com a vinculação do preço da gasolina e do óleo diesel que importamos, como compramos de outros países, aumenta o preço lá fora, aumenta o preço do barril do petróleo, tem a variação cambial. Sobre o diesel, que não está incluído no congelamento do ICMS, os governadores aguardam uma reunião do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda na quinta-feira para se adequar à lei aprovada no Congresso, que define um percentual único do ICMS sobre os combustíveis em todo o país. O valor fixo do imposto deve passar a valer a partir do dia 1º de abril. Mesmo assim, os governadores estudam ainda ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade da lei. Já o governo federal decidiu zerar o imposto de importação do etanol até 31 de dezembro deste ano. Segundo o Ministério da Economia, a medida pode baratear a gasolina em até 20 centavos por litro. Mas o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura acha difícil a redução chegar ao consumidor. O etanol importado vem dos Estados Unidos, a matéria-prima é milho. O milho está muito caro porque a Ucrânia é um dos grandes produtores de milho e, consequentemente, não vai adiantar coisa nenhuma imposto zero, porque não vai baixar esses 20 centavos que o governo está anunciando na bomba. Outra medida do governo federal para tentar segurar a inflação foi zerar, a partir de hoje, o imposto de importação de 6 alimentos. Café, óleo de soja, queijo, macarrão, margarina e açúcar são os alimentos que terão o imposto de importação zerado. Alguns, como açúcar e café, já vinham subindo por causa do aumento do consumo com a queda dos indicadores da pandemia. E agora ficaram ainda mais caros em consequência da guerra no leste europeu. O café está a preço de ouro. Café, o açúcar, o óleo e aí vai. Tudo caro? Tudo caro, não tem nada barato. O governo entrou num cabo de guerra com a inflação. De um lado, alguns preços sobem por causa do conflito Rússia-Ucrânia e também do dólar, que vinha numa crescente. Do outro lado vem a redução no imposto. E ela mexe também com o fabricante nacional, que diante da concorrência com o importado, se vê obrigado a não subir os preços. O que não é fácil para essa fábrica de massas frescas, por exemplo, que na pandemia viu as vendas despencarem e agora os custos subirem por conta do valor do trigo. Isso piora, porque eu não compro macarrão, eu sou uma indústria brasileira, eu compro a farinha. O que teria sido melhor? Segurar o preço da farinha, olha quantas indústrias aqui no Brasil usam a farinha. Este economista do INSPER concorda e explica que zerar o imposto de importação dos produtos escolhidos pelo governo funciona, mas por tempo limitado. Seria uma maneira de tentar evitar com que esses aumentos, se a guerra continuar, o preço desses alimentos vai continuar subindo e essa decisão de cortar os impostos vai ser, de certa maneira, no médio prazo, inócua. Essas duas reportagens que vocês viram, tanto do combustível, que foi antes dessa, e a dos alimentos, que terão os impostos zerados, tudo isso está aumentando de preço por conta da guerra na Ucrânia, né? É sobre isso que a gente fala agora. Algumas entidades de ajuda humanitária alertam que há cidades na Ucrânia com suprimento de comida e remédio para só mais 3 dias. As sirenes soaram na esplendorosa Odessa, já cercada pelos russos. Uma cidade portuária que abriga uma enorme usina nuclear que, se ocupada, irá cortar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Não se depender da determinação dos soldados e moradores. Mas Putin parece estar disposto a destruir Odessa como fez com Mariupol. Não sobrou nada da cidade, disse o presidente ucraniano ao parlamento da Itália. Completamente isolada do resto do país, as únicas imagens que chegam de lá são de satélite. Kiev pediu novamente a Moscou que permita a saída dos 200 mil moradores que ficaram presos na cidade durante os fortes bombardeios. Volodymyr Zelensky sugeriu que o Vaticano possa mediar o fim da guerra. Enquanto isso não acontece, ele pressiona por mais sanções. Mas a Europa continua a pagar à Rússia milhões de dólares por dia na compra de combustível fóssil. Dinheiro que, segundo a Ucrânia, está ajudando a financiar essa guerra. Aqui no Reino Unido, oligarcas ligados a Putin admitiram que deram um jeito de evitar que seus bens fossem congelados, escapando assim das sanções econômicas.
O iate de 600 milhões de dólares do dono do Chelsea ancorou com sucesso na Turquia, que não impôs sanções. Foi recebido sob protestos de ucranianos. Nesta quarta-feira, a Comissão Europeia vai anunciar como os 3,5 milhões de refugiados vão ter acesso à educação, saúde e ao mercado de trabalho. Um plano de recomeço pelo beabá. Aprender a língua, entender uma outra cultura, fazer novos amigos e tratar do trauma. E sem saber por quanto tempo vão chamar de casa esses novos países. O tempo que durar a guerra. O clima continua esquentando. O governo russo afirmou que as relações com os Estados Unidos estão muito perto de serem definitivamente rompidas. Quem falou pelo Kremlin foi o porta-voz da presidência. A Federação Russa, ao contrário de muitos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, não se envolve em bandidagem, disse Dmitry Peskov. Foi uma resposta ao presidente americano que, durante um encontro com empresários, fez a seguinte acusação. Segundo o Serviço de Inteligência, a Rússia pode estar planejando um cyberataque contra os Estados Unidos, alertou Biden, pedindo ao setor privado que fortaleça as defesas de internet contra hackers. Na ONU, aqui em Nova York, o secretário-geral voltou a fazer um apelo pelo fim do conflito na Ucrânia. Antônio Guterres pediu que os dois lados troquem os campos de batalha pela mesa de negociações e classificou esta guerra como impossível de ser vencida. Mesmo que Mariupol caia para o controle russo, a Ucrânia não poderá ser conquistada casa por casa, disse Guterres. Segundo o Pentágono, os soldados russos já estão na cidade, considerada estratégica por ligar a Crimeia a Donetsk e Lugansk. Entre os tantos gestos de ajuda para a população local, um vem de um jornalista russo. Dmitry Muratov anunciou que vai leiloar a Medalha de Nobel da Paz do ano passado. Muratov é editor-chefe de um jornal crítico ao Kremlin e dividiu o prêmio com Maria Ressa das Filipinas pela luta por liberdade de expressão. O dinheiro arrecadado vai ser doado aos refugiados da Ucrânia. A gente vai ter que chamar um rápido intervalo. Fica ainda, tem mais de meia hora de jornal, tá? Juntos. E entre os destaques do próximo bloco está uma mega operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e de armas. Os alvos são integrantes da facção carioca Comando Vermelho, suspeitos de terem movimentado mais de 2 bilhões de reais. A gente volta já. Policiais civis aqui do Distrito Federal estão fazendo uma operação para poder combater a lavagem de dinheiro que vem do tráfico de drogas. Quem é que está com a gente ao vivo? O Caio Alex, do Rio de Janeiro. Oi, Caio, desculpa, é que eu tive uma confusão mental aqui, foi minha agora, eu não sabia que a gente ia acionar você aí. Mas você pode trazer as informações pra gente? Como é que você tá? Tudo bem? Oi, Malta, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. É uma mega operação desencadeada em 10 estados e também no Distrito Federal, com o objetivo de acabar desarticulando uma quadrilha organizada por lavagem de dinheiro. Essa investigação começou também aqui no Rio de Janeiro, quando o COAF percebeu uma movimentação estranha de depósitos que eram feitos fracionados em algumas contas de pelo menos 2 empresas. Contas esses depósitos, em algumas agências em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E eles acabaram descobrindo, numa ação conjunta entre o GAECO e a Polícia Civil, que os traficantes ali da comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, liderados pelo criminoso chamado de Rabicó, eles pegavam dinheiro do tráfico do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro e pulverizavam esse dinheiro em outras contas, não só para outros estados, como para outros países. Até agora, 2 pessoas já foram presas aqui no Rio e uma em Brasília. A polícia informou ainda que outras 2 pessoas são procuradas na Argentina. São os principais responsáveis pela lavagem de dinheiro. São eles, os empresários Marcelo Cleiton Alves de Souza e Nali Pires Diniz. Eles compraram uma mansão na Argentina, compraram carros de luxo, ostentavam muito dinheiro e joias e viagens internacionais. Vinham até aqui para o Rio de Janeiro, em Búzios, para utilizar esse dinheiro aí que era do esquema. A polícia já sabe que eles movimentaram entre 2019 e 2021 mais de 3
bilhões de reais. E a Justiça agora mandou aí que parte desse dinheiro fosse cancelado ali, ou melhor, deixado apreendido, mais de 681 milhões de reais dos dinheiros que estavam depositados nas contas desses suspeitos. A operação aqui no Rio de Janeiro já acabou, só que em outros estados ainda permanecem para tentar localizar outros integrantes dessa organização criminosa. É muito dinheiro, malta, movimentado pelo tráfico de drogas, falando do Comando Vermelho. Esse montante pode ser ainda muito maior. Voltamos com vocês do SBT Brasília. Felipe Malta, meu irmão. Muito obrigado, Caio. A gente gosta muito do seu trabalho. Você falou corretamente, é muito dinheiro. 3 bilhões de reais. Eu venho de uma cidade do interior de Minas, chamada Uberlândia. Até a última vez que eu pesquisei, 1 bilhão de reais, Caio, era o orçamento da cidade para o ano inteiro. Agora imagina uma facção criminosa conseguir movimentar o montante que um município brasileiro de médio para grande porte utiliza durante um ano inteiro para pagar todas as contas. É uma fortuna inimaginável. Obrigado, Caio, pelas informações. Até a próxima. Vamos voltar aqui agora. Eleições 2022, o panorama dos candidatos à disputa presidencial parece estar cada vez mais claro, né? E a repórter Larissa Arantes fala com a gente agora porque ela acompanhou a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Larissa, tudo indica que essa movimentação é para que ele seja o vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula nessa disputa pelo Palácio do Planalto em outubro. Boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você também. Exatamente, né? Agora essas negociações podem ficar mais efetivas. E o discurso de Alckmin aqui na cerimônia de filiação foi de elogios ao ex-presidente Lula. Ele, inclusive, disse que Lula é quem melhor representa o sentimento do brasileiro agora, o sentimento de esperança do brasileiro. Mas, na coletiva de imprensa que aconteceu logo depois da cerimônia, Alckmin evitou cravar sobre a oficialização da chapa, disse que hoje foi dado esse primeiro passo para que ele se filie ao PSB e agora as conversas com o PT vão continuar. Um fato que precisa ser discutido no PSB e que influencia diretamente na formação dessa chapa, Malta, é o cenário eleitoral em São Paulo. Isso porque o PSB tem como pré-candidato o Márcio França e o PT já anunciou a pré-candidatura de Fernando Haddad. Então, os dois partidos vão precisar chegar num consenso sobre isso, porque, claro, o próprio presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, ele já deixou claro que a Aliança Nacional ela passa pelas negociações regionais. Então, portanto, PT e PSB terão que conversar bastante também sobre esse assunto e chegar a um acordo. Alckmin foi, inclusive, questionado sobre esse assunto na coletiva que aconteceu aqui também, e ele disse que essas são conversas partidárias e que Márcio França tem todas as condições de disputar o governo de São Paulo, mas evitou dizer ali qual seria, então, o acordo entre PT e PSB. Mas é isso, então, Geraldo Alckmin oficialmente filiado ao PSB, e agora a gente segue acompanhando como vai ficar a corrida eleitoral, Malta. Obrigado, Larissa, pelas informações. Bom trabalho para você. Em novidade no SBT, está no ar o Policast, o podcast com conteúdo exclusivo de Poliana Moça. Os fãs da novela vão ter acesso aos bastidores e a entrevistas. Tudo também com transmissão de vídeo. Vocês podem ficar bem de olho porque vai ser maravilhoso. É a estreia seguida da estreia. Tô ansiosa para essa experiência que você me prometeu. Um dia depois de Poliana Moça entrar no ar, chegou a hora de repercutir os primeiros capítulos. Olá, amiguinho. Mas não só isso. A paixão pela continuação das aventuras de Poliana vai muito além do roteiro da novela. Ô, Barbie! Ai, que ódio! O pessoal vai shippar muito, né? Agora nessa nova fase, o Enzo e a Belinha. Mas isso é só na novela ou nos bastidores também tá tendo uma quimiquinha ali, você acha? Não, gente, a Belinha é muito bem resolvida. Ah, entendi. E o Enzo não? O Enzo não. A galera gosta de romance, né? Ai, como o povo gosta de romance e a gente também gosta. Eu te amo. Não é só como amigo.
Ana Zimmermann e Nicolas Torres, estrelas da saudosa Carrossel, são os anfitriões do Policast. A protagonista, Sofia Valverde, é a convidada do primeiro episódio. O público se sente mais próximo da gente e a gente se sente mais próximo do público. A gente tem uma parte do Policast que a gente faz pergunta dos fãs, que a galera manda no Instagram mesmo, nas redes sociais, pra gente perguntar pros atores. Essa interação e a liberdade para consumir conteúdo em qualquer lugar, da tela do computador ou do celular, até mesmo enquanto se faz outras atividades, já transformaram o podcast num formato popular. O Policast é o primeiro de muitos. Em breve, jornalismo, esportes e games também serão assunto por aqui. Gravado em um estúdio, é na verdade um videocast. Quer ver? Liga no canal da Poliana Moça no YouTube logo depois da novela. Ou confira os melhores momentos no dia seguinte no Facebook Watch. Os episódios serão postados também nas principais plataformas de áudio. Você pode consumir os conteúdos do SBT e agora o podcast no ônibus, na fila do médico, em casa, no seu quarto, quando você quiser, no fone de ouvido. E a gente sabe que as pessoas querem consumir, que tem este mercado e que tem esse espaço. Depois do intervalo, você vai ver que um dos maiores eventos de tecnologia do país está aqui em Brasília e começa hoje. A gente vai para um rápido break, mas antes tem a previsão do tempo, como será que fica a quarta-feira. O dia está parcialmente nublado. Temperatura nesse momento 24 graus, umidade relativa do ar em 62% e no centro da tela o letreiro que é o sentimento de todos nós. Eu amo Brasília e amo você também se você ficar até depois do intervalo. A gente volta já. Começa hoje um dos maiores eventos de tecnologia do país, a Campus Party. Vai ter de tudo, vai ter palestra, workshop, menino jogando videogame, encontro para empreendedores. A abertura da Campus Party contará com um show gratuito do DJ Bascar, que tá com a gente. Ô Bascar, eu acho que tem quase um ano que a gente não se fala, porque no BSB 61, no aniversário da cidade ano passado, eu te coloquei frente a frente com o Digão dos Raimundos, e agora você tá aqui de novo, mas para falar desse showzaço que você vai fazer. Seja bem-vindo mais uma vez ao SBT. Pô, obrigado mais uma vez pelo convite aí. Pois é, tem tempo, né? Aquela vez a gente ainda tava nessa fase sem eventos e tal, e agora, pô, graças a Deus tá voltando tudo aí, e hoje tem esse grande evento aí pra gente fazer, né? Como é que tá a expectativa? O que você vai tocar? Adianta um pouco, porque a molecada assiste o nosso jornal e depois vai correr pra Campus Party. Então, é o seguinte, hoje vai ser um pouco diferente, assim, porque eu vou fazer um show em conjunto com a Orquestra de Brasília. E vai ser um show um pouco mais curto, mas a gente ensaiou muito bem as minhas músicas em versão orquestradas, então tô super ansioso aí, porque vai ser uma novidade tanto para mim quanto pro público, né? Primeira vez que você toca assim com uma orquestra, só me deixa eu entender, vai ser a batida eletrônica junto com uma música mais clássica, é tipo isso? Então, na verdade, eles pegaram as minhas músicas e criaram elementos de orquestra para dentro delas. Então, vai ser as minhas músicas normais, só que com vários instrumentos de orquestra tocando junto. Aí a gente ensaiou bem ontem mesmo, eu tive uma reunião com o maestro e vai ficar bem legal, vai ficar bem legal. Então, será que não dá para gravar isso não e soltar nas plataformas de streaming depois? Ia ser massa. Ia ser legal, é uma boa ideia. Eu vou gravar tudo, vou gravar pelo menos o conteúdo audiovisual e quem sabe mais pra frente a gente solta então, né? Legal. Que hora que vai ser? Deixa eu pedir pro pessoal de casa aí te prestigiar e quem sabe a gente vai lá também com a equipe pra poder filmar? Então, se eu não me engano, o evento abre às 8, mas a parte do show começa às 9. Então, pra galera já se antecipar, não se atrasar, vão chegar mais cedo. Bascar, agora que a pandemia, se Deus quiser, realmente está sendo página virada para a gente, como é que está a sua expectativa para voltar a tocar, a se apresentar pelo Brasil? Acho que vocês, artistas, estão ansiosíssimos, né, por esses momentos. Oh, nem fala, mas agora, graças a Deus, está voltando mesmo. A agenda agora de abril tá bem legal, inclusive tem show em Brasília. É o meu primeiro show, né, tirando da Campus Party, que vai ser um show diferenciado, é o meu primeiro show em Brasília grande desde 2019, do 2020, né, início de 2020. Então, tô super ansioso para os próximos shows. Eu andei trabalhando muito na pandemia, preparando melhor os meus sets, os meus conteúdos visuais. Então, para quem for nos meus próximos shows, tem novidade.
Amigo, muito obrigado pela participação ao vivo com a gente. Reforço o convite para que você venha aqui presencialmente, até para conhecer o nosso cenário novo do programa de sábado, que está muito massa. Vai ser uma alegria te receber. Bom show hoje à noite, viu? Quero muito. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite, é isso. Quem estiver na área aí tá convidado, viu? Obrigadão, obrigado. Ô, gente, agora é o seguinte, diante dessa alta de preços que a gente já viu na edição de hoje, o consumidor tem procurado café mais barato, mas nem sempre encontra um café de qualidade, né? O consumidor olha e desiste. R$20, não, tá muito caro. A opção é escolher outra marca. O café não é o meu preferido, mas é o mais barato. O consumidor está mais sensível a promoções e ofertas. Mas mais importante do que abrir o leque de opções é verificar se o café escolhido na hora da compra traz o selo que atesta a qualidade do produto. Este laboratório é um dos credenciados pela Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, que realiza 5.000 análises por ano. A grande maioria faz jus ao selo de qualidade. Porém, os pesquisadores têm observado um crescimento na presença de componentes estranhos ao produto mais consumido pelos brasileiros. O que mais a gente encontra de adulteração em café hoje, atualmente, é milho e casca e pau acima de 1%, porque até 1% é permitido. Aparece também cevada, soja e até caroço de açaí. Em 2021, 23 marcas fraudaram o pó de café. Houve um crescimento de 64% nas irregularidades em relação a 2020. Desconfie das marcas desconhecidas. Existe também um aplicativo chamado Abicafé, que no momento da sua compra você pode identificar ainda na gôndola se aquele café está adequado ou não. E a demanda só aumenta. O problema é que o clima misturou o excesso de chuva, seca e geada e afetou a produção das últimas 2 safras. Isso fez com que o preço subisse mais de 140%. Como dá para notar, a vida não está fácil para quem adora café. De manhã, de tarde, à noite, cafezinho, sempre seja bem-vindo. Não tem como, né, gente? Vou almoçar agora e vou tomar um café. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos amanhã ao vivo a partir de 11h30 da manhã. Boa tarde para você. Até lá. Tchau.